Alô pessoal, mais uma vez então aqui o professor Edilzomar trazendo o terceiro vídeo desta série que vai falar especificamente sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Macapá, é a Lei 122 de abril de 2018. Vou falar para vocês sobre investidura, tá? E quando se dá investidura, a investidura se dá com a posse. Se já foi questão de concurso público, uma pergunta bem simples, mas se a pessoa não souber a palavra-chave, investidura se dá com a posse. Na questão aparecia, investidura se dá com nomeação, investidura se dá e colocavam várias situações, mas a investidura se dá com a posse. E o que é investidura então? Investidura é quando uma pessoa ela é investida num cargo público, ela é colocada naquele cargo público. E para que a pessoa seja investida no cargo público, ela deve preencher alguns requisitos. Requisitos bem simples, claros, óbvios, mas você tem que saber, é importante. O primeiro requisito que a lei traz é nacionalidade brasileira ou equivalente. Nacionalidade brasileira ou equivalente. O que seria equivalente? Equivalente ao brasileiro naturalizado. E tem que ser naturalizado para que ele possa, então, ser investido no cargo público, quem não é brasileiro. E o brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil, automaticamente ele já tem esse direito. E o segundo requisito dos 7 que a lei traz é a idade mínima de 18 anos. No mínimo 18 anos, então, para poder ser investido no cargo público. Terceiro, gozo dos direitos políticos. O que significa, então, isso? Gozo dos direitos políticos. É aquela pessoa que não teve seus direitos políticos suspensos. Por exemplo, por uma condenação criminal que ela perdeu, então, ela teve suspenso o gozo dos seus direitos políticos por 8 anos, por 4 anos. Então, naquele período, essa pessoa, então, ela tem seus direitos políticos suspensos, ela não vai poder ser investida num cargo público. A outra característica, ela tem que estar quite com suas obrigações militares. Essa exigência é especificamente para os homens. Aqui no Brasil, só os homens são obrigados, então, a se alistar. Tem aquele período de alistamento, então tem que estar quite com as suas obrigações militares. Quinto requisito é quitação das obrigações eleitorais. Quitação das obrigações eleitorais, esse é o quinto requisito. E o sexto requisito é bem óbvio, tem que ter a escolaridade mínima exigida para aquele cargo. A pessoa necessariamente vai ter que comprovar que tem a escolaridade exigida para aquele cargo público. E por fim, aptidão física e mental. Essa pessoa vai passar por uma bateria de exames para ver a sua situação física, vai ver a situação mental também e vai ser considerado apta. Só após então preencher todos esses requisitos, sendo considerado apto fisicamente, mentalmente, ela vai poder ser investida então na posse de um cargo público. Só isso? Tem mais alguma coisa? Isso é o que a lei trouxe, mas a lei então abre espaço para outras situações que o cargo exigir. E essas outras situações têm que estar prescritas em lei, tá? Por exemplo, algum outro cargo público que tem alguma exigência específica, além dessas relacionadas no Estatuto do Servidor Público, então vai poder ser exigido. Lembrando que o edital não pode cobrar algo que não está na lei. Se a lei exige, o edital pode exigir, mas se a lei não exige, o edital não pode exigir. Um exemplo é a altura, por exemplo, idade mínima. São alguns requisitos que para algumas funções públicas, alguns cargos públicos, a lei exige, então o edital vai exigir, tá certo? Então fica aí, pessoal, a nossa dica sobre investidura e aguarde o próximo vídeo. E vamos estudando para esse concurso, porque você tem que estudar até passar.